vocês observaram na prática a utilização de indicadores ácido-base para detectar o ponto final da titulação. Que consiste esse indicador ácido-base, né? Esse indicador ácido-base é uma substância, normalmente são moléculas orgânicas, que em meio ácido elas apresentam uma determinada coloração e em meio básico apresentam uma coloração diferente, certo? Então, nesse sentido, você consegue, se você está fazendo uma titulação de um ácido, adicionando base, inicialmente ela vai estar junto com o ácido e ela vai ter a coloração em meio ácido, mas à medida que a titulação vai acontecendo, e eu vou até colocar aqui para vocês uma representação para que a gente possa acompanhar isso, nesse sentido foi o que eu comentei com vocês. Ó. Se vocês observarem, quem está nesse frasco aqui, ó, como que chama esse frasco? Esse frasco se chama Erlenmeyer, tá? Quem está nesse frasco aqui tem uma solução ácida, tem 20 ml de uma solução ácida. Eu quero neutralizar e descobrir, com base na neutralização, qual é a concentração. Então, uma outra coisa que tem que ficar muito claro na cabeça de vocês é para que serve titulação? Essa é a primeira pergunta que vocês têm que se fazer, tá? Eu lembro de um caso de um colega que morava na República comigo e começou a fazer o curso de veterinário. Ele chegou um dia lá em casa, rapaz, na República, numa felicidade, que ele teve uma aula prática e ele contou lá que com uma injeção só, o veterinário matou o porco. Aí eu falei assim, rapaz, que legal, hein? Agora, se eu fazer uma pergunta para você, o que tinha na injeção? Ah, rapaz, eu não sei não, rapaz, mas matou o porco. Então, a ideia, cara, é o quê? Você não tem que realizar as coisas simplesmente por realizar. Você agora está fazendo uma graduação, vocês estão se tornando profissional, cara. Então, vocês têm que perguntar para que isso serve, como que é feito, como que você vai aplicar isso, tá certo? Essa é a pergunta que você faz na titulação. A base da titulação é o quê? Eu vou fazer isso para quê? Você vai fazer isso para determinar a concentração de algo que você não conhece. Isso pode ser acidez titulável, por exemplo, do café, que vai inferir a respeito de qualidade do café, ou qualidade da bebida, tá certo? Então, isso é importante. Acidez titulável de uma farinha. Você quer saber, por exemplo, que condição que a farinha está? Ah, por que eu preciso saber a acidez da farinha? Em função da acidez da farinha, você vai ter uma ideia até da forma como que você vai acondicionar que a farinha para que ela não degrade com o tempo. Porque determinada condição de acidez favorece um crescimento de um grupo de micro-organismos e degradação daquela farinha. Então, isso tudo tem relação. E vocês vão estudar isso bem mais a fundo nas disciplinas que vêm para frente. Mas como que você determina a acidez da farinha, ou do café, ou de uma outra substância qualquer? Vai ser através de titulação. Então, inicialmente, aqui, ó, onde eu estou passando o cursor, eu tenho uma solução ácida. Então, quando o indicador entrar em contato com ela, porque o indicador é colocado aqui embaixo, ele vai ter uma coloração. E aí, o que eu faço na minha titulação? Na minha titulação, eu estou sempre fazendo o quê? Adicionando um titulante. E o que eu espero desse titulante? Eu espero que esse titulante vá reagir com o titulado, certo? Então, quando ele reage com o titulado, que é o que está aqui embaixo, e ele é básico, ele vai começar a neutralizar o ácido. Ah, professor, mas aqui embaixo tem muito ácido, você está jogando uma gotinha de cada vez? Isso, estou jogando uma gotinha de cada vez, cara. Mas eu continuo insistentemente até acontecer o quê? Todo o ácido ser neutralizado. Depois que todo o ácido acabar, vai começar a sobrar quem? Base. A primeira gota de solução básica que cair aqui vai fazer o quê? A modificação da coloração do indicador. Isso indica o que para mim? Indica que eu tenho que fechar minha torneirinha aqui, ó. Porque se eu adicionar mais, não vai retratar a condição ideal, que vai ser a do ponto de equivalência, ou do ponto final. E aí eu fecho essa torneira e faço o quê? A leitura aqui. Aí a minha titulação já está praticamente pronta, porque eu já posso fazer os meus cálculos. Utilizando o quê? Que a quantidade de matéria, ou M, ou número de mols que vocês conhecem do ensino médio,
do ácido vai ser igual ao número de mols da base, ou a quantidade de matéria da base, desde que a relação seja de 1 para 1 entre os dois, certo? Esse é o procedimento da titulação. E o que mais, Wagner, que você se preocupa, que a gente tem que saber em relação à titulação? Eu preciso que vocês saibam também, pessoal, a respeito de quais são as vidrarias, quais são os utensílios que são utilizados na titulação, certo? Então, para fazer titulação, aqui nós temos alguns deles, né? Esse aqui que está em cinza, onde eu estou passando, tá? O mouse, ele é um suporte chamado de suporte universal. Aqui eu tenho uma garra, tá ok? Eu tenho a bureta, que é necessário, é um instrumento que a gente já estudou, que tem uma condição muito boa, para quê? Para se realizar a medição, né, precisa de volumes. Eu tenho aqui representado também uma outra que eu tenho uma condição muito boa para medir volumes, que é a pipeta, tá? Então, normalmente, a minha amostra inicial ela é transferida com uma pipeta. Uso a pipeta, que também é uma vidraria apropriada, né? Para fazer a medida de volumes, né? Principalmente para análises quantitativas. Então, por exemplo, a titulação, ela é uma análise quantitativa. Você tem que saber com o máximo de precisão possível, tá? Qual é o volume, qual é a concentração de uma determinada substância. Então, nesse sentido, eu não posso usar provetas, tá? Para fazer transferência de volume. Eu vou ter que usar o quê? Pipeta ou bureta. Então, na questão, eu queria que vocês corrigissem aí já, e eu vou colocar uma versão corrigida dessa lista de exercícios. Na questão 7, a gente vai resolver ela depois, questão 7 da prática 8, onde está escrito com auxílio de uma proveta, isso está errado, tá? É com auxílio de uma pipeta, porque proveta não mede com precisão, a gente já sabe disso, né? O volume de uma solução. Tá legal? Então, isso aí a gente vai ter que fazer essa correção depois. Bem, então, eu acho que já está claro para vocês aí, em relação aos materiais que são utilizados para fazer uma titulação, a gente deu uma passada aí. Vimos também a respeito como que a titulação ocorre, qual é o funcionamento do indicador. E nós temos aqui também uma outra representação que eu coloquei aqui, ó, os balões volumétricos, né? Normalmente são utilizados para fazer diluição. Por quê? Às vezes você tem uma amostra muito concentrada e você precisa de fazer uma diluição. Então, essa diluição ela é feita usando o quê? Pipetas, tá? E os balões volumétricos, que têm uma precisão adequada para fazer esse tipo de procedimento. Mesma coisa, eu tenho o Erlenmeyer, que é esse aqui, ó, onde nós vamos colocar quem? O titular, e vamos colocar o indicador, certo? Temos a bureta, tá? Aqui tem uma representação dela, de forma que eu vou colocar o titulante aqui, de concentração conhecida, e vou realizar esse procedimento que eu acabei de mencionar com vocês. Bem, então, como que esse procedimento ocorre? Esse foi o procedimento que vocês observaram nos vídeos, né, que vocês assistiram, né? Inicialmente, nós temos o Erlenmeyer. No Erlenmeyer é colocado o indicador, porque senão a gente não consegue visualizar o ponto final da titulação, tá certo? O titulante ele é colocado com auxílio de um funil, tá? Na bureta. E, em seguida, a gente começa a fazer o quê? O gotejamento. Até observar o quê? A viragem, né? Onde a gente chega no ponto final da titulação. Então, esse procedimento aqui ele pode ser feito manual, onde com a sua própria mão você possibilita movimentos circulares, ou então com a adição de
um agitador magnético, né? Uma barrinha magnética acoplada a um agitador. Quando você liga esse equipamento aqui, ele tem um campo magnético que consegue promover ou fazer com que essa barra magnética possibilite adquirir movimentos circulares. Então, a agitação deixa de ser manual e passa a ser automatizado, onde você tem o recurso de uma barra magnética, certo? Por último, a gente faz a leitura do volume, né, do titulante na bureta, observando que o líquido, isso aí vocês já viram em práticas anteriores, ele produz, ele não fica uma superfície linear, vamos dizer assim, né? Ele produz essa concavidade aqui, ó, dentro da vidraria. E a leitura que a gente tem que fazer para soluções que são incolores é a do menisco inferior. Lembrando que isso tem que ser feito sempre o quê? Ao nível do olho do observador. Tá ok? Pessoal, isso aí é uma passagem geral a respeito do... Ô, Giovana, é isso mesmo. Uma gotinha a mais muda a cor completamente, tá? Então, em relação, acho que seria isso. E tem 2 exercícios aqui que eu gostaria de resolver com vocês, que são os exercícios 9 e 10, ok? Então, são os próximos exercícios que a gente vai resolver. Por que o 9 e o 10? O 9 e o 10, porque o 9, você tem uma titulação entre um ácido que só tem um hidrogênio, ou seja, é um ácido chamado monoprótico. E o 10, nós temos a titulação com ácido diprótico, que é o ácido sulfúrico. Então, no ponto de equivalência, a relação entre os dois, né, ácido e base, acaba sendo diferente, tá certo? Então, a gente vai resolver esses exercícios. E uma última pergunta para vocês, eu acredito que vocês tenham feito esse exercício, né? Mas qual é a necessidade de realizar a ambientação da bureta antes da titulação? O que é fazer o ambiente? Vocês lembram disso? Fazer o ambiente significa o seguinte: você vai passar um pouco, tá, uma quantidade pequena da substância que você vai utilizar ali. As buretas ou as vidrarias, normalmente elas são lavadas e são colocadas no laboratório, elas são guardadas no laboratório secas para utilização, né? Já na hora, já está prático, né, para utilização na hora de fazer a titulação. Só que nesse processo aí, se a lavagem não for feita muito adequadamente, e normalmente em laboratório, como é uso geral, você não sabe exatamente quem utilizou aquele material antes. Então, acaba acontecendo o quê? De, às vezes, ficar resquício de um outro experimento, e, por exemplo, você vai colocar um ácido, às vezes, na bureta. Quem usou antes, usou com uma base e não lavou direito. Se ficou resto de base na bureta e você adiciona o ácido, parte do ácido que você adicionou já vai ser neutralizado naquela bureta. E isso vai dar o quê? Um problema que, na hora de você fazer a titulação, você não vai estar fazendo titulação com o volume exato do ácido que você tinha adicionado. Você vai fazer com um volume menor. Por quê? Porque tinha resto de base na bureta. Então, para evitar esse problema, se faz ou se recomenda fazer o ambiente na bureta. Ou nas vidrarias que a gente vai usar, né? Por quê? Para eliminar impurezas e gotículas de água que possam ficar, né, retidas nessa bureta. E isso não interferir na sua análise. Então, essa questão 9, eu já vou pedir a vocês para fazer uma correção aí também. Percebi agora, tá, que teve um probleminha. Então, vou fazer a leitura dela. A ideia é o seguinte, ó. Uma titulação ácido-base forte, um técnico laboratório utilizou uma amostra de HCl e uma solução padrão de NaOH 0,1 molar. Normalmente, quem fica na bureta, tá? Normalmente, tá, pessoal? Quem fica na bureta, então deixa eu desenhar aqui para esse negócio não ficar sobrando aí, né? Ou flutuando. Aqui nós vamos ter o nosso suporte, tá? Eu tenho que desenhar. E esse suporte aqui, ele está com a garra dele segurando a nossa bureta. Então, normalmente, quem fica na bureta aqui em cima é o titulante. Esse titulante, ele tem volume desconhecido, tá?
Ou seja, eu não sei qual o volume dele, eu não sei quanto que eu vou gastar. Então, ele tem volume desconhecido. O volume inicial dele, né? O volume é desconhecido e a concentração, que é 0,1 molar, ela é conhecida. E quem fica aqui embaixo? Quem fica aqui embaixo é o titulado. Normalmente, o titulado tem o quê? Volume conhecido, e aí, no caso, a gente vai considerar 10 ml, tá? E eu também vou fazer essa correção, vou mandar a lista nova para vocês, tá ok? E ele tem quem desconhecido aqui? Ele tem a concentração desconhecida, tá? Pelo menos um deles vai ter que ter a concentração desconhecida, porque é isso que a gente quer determinar na titulação, certo? Beleza. Então, no exercício ainda ficou faltando, e eu vou colocar aí, que aqui nós colocamos também, ó, na parte de baixo aqui, ó, um indicador ácido-base. Vamos colocar aqui o nosso indicador como sendo fenolftaleína. A fenolftaleína em meio ácido, ela vai ser incolor. Em meio básico, violeta. Ok? Bem, então, aqui embaixo eu já tenho o meu volume de HCl, tá? Que eu não sei qual é a concentração. E aí eu vou abrir a torneirinha, isso aqui vai começar a gotejar. Se eu tenho ácido aqui embaixo, pessoal, se eu tenho ácido aqui embaixo, qual que vai ser a coloração inicial aqui? Não vai ter, né? Porque em meio ácido, a fenolftaleína é incolor. À medida que eu vou adicionando a base, ou que eu vou gotejando, o ácido vai ser neutralizado pela base. A primeira gota de hidróxido de sódio que cair aqui, quando a neutralização já tiver ocorrido, vai deixar isso aqui o quê? Violeta. E aí é o ponto final da titulação, eu fecho a torneirinha. E aí ele afirmou que a leitura do volume, ou seja, um observador, eu estou desenhando aqui um olhinho, tá, pessoal? Embora não pareça aí. O observador aí achou um volume aqui, ó, de 9,83 ml, que é o que está sendo dito no exercício. Então, no ponto de equivalência, ou seja, onde teve a neutralização total, nosso ponto final da titulação, eu tenho uma reação entre o HCl mais o NaOH. Nesse procedimento aqui, ó, eu estou fazendo essa reação para a gente chegar em qual é a relação estequiométrica, tá? No ponto final. Então, eu tenho, lembrando lá que eu falei com vocês, a gente sempre tira quem? Imagina uma linha imaginária aqui, ó, onde eu estou separando o primeiro elemento químico do restante da estrutura. Quem que é o primeiro elemento químico aqui? O sódio. Então, eu também imagino isso. Ok? Quem fica do lado esquerdo normalmente tem carga positiva, lado direito negativa. Mesma coisa para cá. Então, se vocês observarem aí, a reação ácido-base é uma reação de dupla troca. O hidrogênio que está aqui, ó, ele vai migrar para cá, para o lugar do sódio, e o sódio estaria migrando para o lugar do hidrogênio. Porque os dois têm carga positiva, certo? Então, no final das contas aqui, eu vou ter a água que vai formar da ligação do hidrogênio com OH. Eu vou representar aqui, ó, H2O. E mais quem que eu vou ter aqui também? Eu vou ter o Na com Cl, certo? Fazendo uma revisão aí já com vocês, ó. Ácido, né? Qual o nome dele? Ácido clorídrico OH presente na estrutura. É um indicativo de quê? Base, então eu tenho o hidróxido de sódio, tá ok? Aqui eu tenho a água, que é um óxido, tá? E aqui eu tenho o NaCl, que é um
sal, que é o cloreto de sódio, terminação hídrico para o ácido. Eu troco hídrico por eto, eu tenho o cloreto de sódio, tá ok? Bem, vamos balancear essa equação aqui, ó. Como que vai ficar a relação entre elas? Eu tenho aqui uma relação de... Vamos colocar o 1 aqui para a gente ter um ponto de referência. Então, tem um sódio do lado direito. Do lado esquerdo também eu vou ter um sódio. Quantos cloretos eu tenho, ou cloro eu tenho no A do lado direito? Eu tenho um também. Então, aqui também eu coloco um cloro. Bem, beleza, que vai dar uma água. Então, no nosso ponto final da titulação, qual que vai ser a relação entre ácido e base? Eu vou ter a relação de que o N do HCl vai ser igual ao N do NaOH. Ou seja, a relação aqui é de 1 para 1, tá ok? Então, a partir dessa relação aqui, nós já vamos resolver o nosso exercício. Lembrando que eu comentei com vocês, quando eu tenho, por exemplo, essa condição aqui, ó, representada. O que significa 0,1 molar? É a mesma coisa que 0,1 mol por litro, certo? Eu tenho uma relação de mol por litro. Mol por litro é o quê? O N, ou mol, é a unidade para a quantidade de matéria e o litro é a unidade para quem? Para volume. Então, observa o seguinte, aqui eu tenho uma relação entre quantidade de matéria e volume, certo? Isso é igual a quem? Concentração molar. Então, nós temos uma relação que molaridade ela é obtida dividindo N sobre V em litro. Se eu rearranjar isso aqui, ó, ou seja, eu quero separar o N. O N fica sendo o quê? Molaridade vezes volume em litro. Ah, Wagner, para que você deu essa volta toda aí? Foi lá, contou história e chegou nisso aí agora. Para a gente resolver isso aqui, vocês verem que eu não estou tirando isso de qualquer lugar. N não é igual a M vezes volume em litro? O que é esse M aqui? Isso aqui é uma concentração molar. Ah, é a concentração molar ou molaridade? Isso, é ela mesma. Então, eu posso usar essa fórmula para substituir aqui. Ó. O que vai ser o N do HCl? O N do HCl vai ser a molaridade do HCl vezes o volume de HCl. Certo? E o N do NaOH, professor? Vai ser a molaridade dele, do NaOH, ou seja, a concentração molar dele, vezes o volume do NaOH. Então, agora vai ficar fácil para eu fazer essas contas. Por quê? Vamos procurar aqui, ó. O que o exercício passou para a gente? Ó, vamos ver o que a gente tem até agora. Nós temos o volume de ácido clorídrico? Sim ou não? Sim. Quanto que ele vale? Só olhar aqui, ó. Quanto que foi transferido de ácido clorídrico para dentro do LMI? 10 ml. Então, eu vou deixar aqui, ó, 10 ml. Eu tenho a molaridade do ácido clorídrico? Não, não tenho. Por quê? Porque o propósito da titulação é essa. Eu quero conhecer quanto de ácido clorídrico eu tenho. Então, a molaridade do HCl vai continuar como molaridade do HCl. Certo? Eu não tenho esse valor aqui ainda. Bem, eu tenho a molaridade do hidróxido de sódio? Tenho. Por quê? Foi informado que ela vale quanto? Quanto que vale a molaridade do hidróxido de sódio? 0,1 mol por litro. Então, eu vou pegar esse valor, vou colocar aqui. Ó. Mol por litro. Eu sei o volume do hidróxido de sódio? Sei.
foi gasto, o exercício falou 9,83. Então, vou colocar aqui 9,83 o quê? ml. Professor, e agora? Já está tudo certo? Eu resolvo essa questão fácil. Eu tenho um sistema aí que eu tenho uma incógnita e uma equação. Eu só não sei a molaridade do ácido clorídrico, que é que está aqui. Ó. Então, isso aí vai ficar fácil de eu resolver agora, não vai? Vai. Só que estavam esquecendo de quê? De um detalhe. Vocês lembram da aula de padronização? Na aula de padronização, a gente viu que nem sempre a solução que a gente prepara tem a concentração adequada. Então, eu preciso de quê? Eu preciso, às vezes, de um fator de correção. E aqui, ó, esse hidróxido de sódio aqui, ó, ela tem um fator de correção. Então, eu tenho que multiplicar isso tudo aqui, ó, o lado do hidróxido de sódio pelo fator de correção dele, que vale quanto? Vou colocar ele aqui, ó, 0,99581. Vai estar multiplicando aqui. Então, agora ficou fácil de eu fazer essas contas, tá? E resolvo isso de forma bem simples. Professor, o senhor falou que o volume tem que estar em litro, não tem? Não é mol por litro? É mol por litro. Então, eu tenho que converter o volume? Não, você não precisa, cara. Sabe por quê? Dá uma olhada aqui, ó. Você tem ml do lado direito e ml do lado esquerdo. Então, você simplifica isso aqui. Então, a sua conta aqui, ó, ela vai ser o quê? Molaridade do ácido clorídrico, que é a concentração que eu quero, ela vai ser 0,99581 vezes 0,1 mol por litro vezes 9,83. Eu já tirei o ml, tá? Por quê? Porque eu cortei as unidades ali. Dividido por 10. Wagner, Oi? então, por exemplo, se não tivesse o ml de um dos lados, o que eu teria que fazer? Isso não vai acontecer, tá? Você sempre Ah, vai ter o sempre ml. vai. Você sempre vai ter o ml dos dois lados, tá? É porque é o volume, né, dos dois. Isso, isso. Entendi. Aí é só cortar, então, quando eu encontrar esses dois. Isso. Normalmente, os dois volumes, um vai ser o volume do titulado, que você vai transferir com uma pipeta, e o outro vai ser o volume que vai ser lido na bureta. E os dois normalmente são dados em ml. Show. Beleza? Obrigado, hein? Então, Zaine colocou para nós aqui, ó, que o valor dá 0,0978. Está faltando só uma coisinha aí, Zaine, que é porque a unidade, o que vai sobrar aqui? Ó? Vai sobrar mol por litro. Então, vou colocar aqui, ó, mol por litro ou molar, simplesmente um M maiúsculo. Lembre-se que vocês estão trabalhando com química, com análise química. Toda análise química pede o quê? Pede uma grandeza e uma unidade, tá? Eu não posso falar simplesmente 0,0978. Ok, laranja, tomate, chinelo, tá certo? Então, a gente precisa de representar isso. Pessoal, dá uma olhada aí, tá? Eu não fiz essas contas, mas eu acredito que seja em torno disso aí mesmo, tá? 0,978 mol por litro. Professor, Oi? é só para confirmar, o volume de HCl é 10 ml mesmo? Então, eu não sei se você entrou mais para frente da aula, mas eu comentei com o pessoal o seguinte: o enunciado dessa questão aqui, ele não está correto, não, tá? Ah, tá. Ok? E não, na realidade, deixa eu até refazer essas contas aqui para ver se não teve nenhum erro. Eu vou alterar, porque não faz muito sentido, o Leonardo, a gente colocar titular o hidróxido de sódio. O hidróxido de sódio tem concentração conhecida, então ele é o titulante, certo? Então teve um erro aí no preparo dessa questão aí que eu vou corrigir e vou colocar para vocês aí. Estou acabando de fazer as contas aqui, só para confirmar o resultado aí. Não sei se Zane já tinha feito a conta ou se essa conta foi feita agora.
Não, é isso mesmo, está certinho o resultado de design aí. 0.0978, tá bom? Bem, então, pessoal, dá uma olhada aí, ó. Se vocês observarem aí, eu estou colocando o mesmo padrão, tá? Da questão anterior. Se o hidróxido de sódio tem a concentração conhecida, que é 0,1 molar, o fator de correção, que é esse aqui, ele é o titulante, certo? Então, isso aí já está representado. Bem, ele tem os volumes desconhecidos, mas ele afirmou que, depois que a titulação acabou, foram encontrados esses volumes, ou seja, a titulação foi feita em triplicata. Ok? E o titulado, que é o ácido sulfúrico? Se vocês observarem no enunciado, vocês só tem 10 ml. Ou só tem. A única informação disponível para ele é que foi titulado 10 ml. Tá ok? Bem, o que a gente tem que fazer agora? Lembrando que o procedimento foi todo comentado inicialmente, quem fica na bureta, quem está no Erlenmeyer, nós vamos partir do ponto que eu tenho uma reação agora entre quem? Entre o ácido sulfúrico, que eu vou representar aqui, ó, H2SO4, mais o hidróxido de sódio. Então, vamos lá, pessoal. Como que isso aí vai acontecer? Vou imaginar, então, de novo, uma divisão depois do primeiro elemento químico aqui, tá ok? Carga positiva, negativa, positiva, negativa. Tem uma reação de dupla troca aqui, professor? Tem, de novo, tem uma reação ácido e base. Vai formar água? Vai, já vou colocar a molécula de água aqui, ó. Bem, e agora? O que eu tenho que fazer? Então, a minha dica para vocês é o seguinte. Primeiro, vocês têm que entender que esse 2 que está aqui, ó, ele é a carga de quem? Do sulfato. Tá ok? Aí vem a pergunta. O 4 que está aqui vai ser a carga do hidrogênio, professor? Não, não vai ser a carga do hidrogênio. Por quê? Esse SO4, ele não é um índice para o ânion SO4 todo. Isso só seria verdade se o 4 tivesse entre parênteses, pegando tanto o enxofre quanto o oxigênio. Aí o 4 seria a carga do hidrogênio. Como esse 4 aqui é só do oxigênio, ele não sobe aqui para virar a carga do hidrogênio, certo? Se tiver dúvida, vocês me perguntem, tá? Então, eu sei que eu tenho que ligar, como eu falei na parte anterior aí de vocês, eu tenho que ligar o sódio com o sulfato. Como que eu faço isso? Eu pego o sódio, que tem carga mais 1. Como que eu sei que o sódio tem carga mais 1, professor? Se tiver dúvida, vai na tabela periódica. Ele é um metal, a tendência dele é perder elétron mesmo, então ficar carga positiva, tá? E ele está em qual família? Está na família ou na coluna 1A. Na coluna 1. Então, ele é mais 1. E eu vou juntar o sulfato aqui, ó, que vai ter carga menos 2. E agora, professor, como é que eu formo essa estrutura aí? Lembre-se que agora eu vou fazer o processo contrário. Essa carga vai descer aqui e essa de cá vai descer para cá, ó, no sódio. Então, eu vou formar uma substância que vai ser o Na2SO4. Por que eu não tenho que colocar o 1 aqui? Porque o 1 não vai fazer diferença, ele já está subentendido. Então, meu sal agora é esse aqui, ó, Na2SO4. Vamos aproveitar e vamos dar nome para ele? Então, olha só, eu tenho um nome, eu tenho um ácido que se chama ácido sulfúrico. Ele termina com ico, certo? Então, bico do pato, lembra lá, né? O sal vai ter que terminar com quem? Com ato. Esse aqui é o sulfato. Eu estou preocupado com isso, porque eu vou cobrar de vocês na prova. Pelo menos esses sais básicos aí, vocês têm que saber o nome, tá? Sulfato de sódio. Como que eu faço o balanceamento dessa equação, então, moçada? Olha a dica aqui, tá? Tentativa, que é o que a gente está fazendo. Dá uma olhada dos dois lados aqui da equação, ó. Quem que eu tenho, provavelmente, o maior número de átomos em uma estrutura aqui, certo? Provavelmente vai ser quem? O sulfato. Se eu contar aqui, eu tenho 2 sódio, mais 1, 3, mais 4, 7. Ah, Wagner, aqui eu tenho 7 também, certo? Só que aqui eu tenho hidrogênio, tá, pessoal? Normalmente a gente começa
ou deixa os átomos de hidrogênio e OH, o oxigênio, né, do OH, por último, para fazer o balanceamento. Então, normalmente eu pego o sal, já que os dois têm o mesmo número de átomos aqui. Então, vamos lá. Coloquei o coeficiente 1. Olha o nome do método, tentativa e erro, tá certo? Então, eu comecei com 1 aqui, fixei. Se eu colocar o 1 aqui, isso me diz o quê? Me diz que eu tenho, do lado direito, 2 átomos de sódio. Se eu tenho 2 átomos de sódio do lado direito, obrigatoriamente eu vou ter que ter 2 do lado esquerdo. Para eu ficar com 2 do lado esquerdo, eu tenho que colocar o quê? 2 aqui na frente. Bem, estou com 2 átomos de sódio. Quantos átomos de enxofre eu tenho? Vamos contar aqui, ó. Eu tenho 1 no Na2SO4, com o coeficiente 1 aqui vai ficar 1. Então, para isso, eu vou ter que colocar o quê? O número 1 do lado esquerdo, para eu também ficar só com 1 átomo de enxofre. Certo? Certo. E agora, o que eu vou fazer? Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou contar os hidrogênios e oxigênios para concluir. Então, hidrogênio do lado esquerdo, eu tenho quanto? 2 vezes 1, aqui eu tenho 2 hidrogênios. Vamos colocar aqui, ó, 2 átomos de hidrogênio, para eu não esquecer. Ok? Aqui em cima. E nessa estrutura aqui, eu tenho o quê? 2 vezes 1, 2 hidrogênios também. 2 mais 2 do lado esquerdo, eu fico com quanto? 4. Para eu ficar com 4 do lado direito, eu preciso de quê? Colocar um 2 aqui, ó. 2 vezes 2, 4. Fechei. Agora eu tenho que contar quem? O oxigênio. Oxigênio, eu tenho quanto? Do lado direito. Eu tenho 2 vezes 1, 2. Com mais 4, 6. Será que eu tenho 6 átomos de oxigênio do lado esquerdo? Vamos olhar? Então, aqui eu tenho 1 vezes 4, 4. Mais 2, 6. Então, está tudo certinho? A minha equação está balanceada, tá? Pessoal, e aí, qual que é o próximo passo agora? Agora é eu trabalhar a relação entre os dois no ponto de equivalência. Por quê? Porque a maneira de resolver a questão você já sabe. Porque o M, ou a quantidade de matéria, vai ser o quê? M vezes V. Então, a gente vai fazer isso agora. Só que agora é um pouquinho diferente, tá? Eu sei que no ponto de equivalência, vamos escrever aqui, ó. Ou no meu ponto final, eu tenho que ter uma relação entre a quantidade de matéria do ácido sulfúrico, ela tem que se igualar à quantidade de matéria do hidróxido de sódio. E agora, professor, como é que eu descubro isso? A relação não é mais 1 para 1. Qual é a relação entre o ácido sulfúrico? Eu tenho que 1 mol de ácido sulfúrico, 1 mol só de ácido sulfúrico, neutraliza 2 de hidróxido de sódio. Então, vamos escrevendo aqui, ó. 1 mol de H2SO4, ele neutraliza, vou escrever aqui, neutraliza 2 mols de NaOH. Se eu colocar aqui, ó, 4 mols de ácido sulfúrico, ele vai neutralizar quantos mols de hidróxido de sódio? Vocês concordam que 4 mols vão neutralizar 2 vezes mais? Então, neutralizariam 8 mols de NaOH. Certo? Certo. Agora eu tenho que arrumar uma equação aqui, ó, e vocês vão me ajudar a fazer isso. Eu tenho que arrumar uma forma de igualar quantidade de matéria, ou seja, o número de mols do ácido sulfúrico com o número de mols do hidróxido de sódio. Como que eu faço isso? Eu coloco 2 no ácido sulfúrico, desse lado esquerdo, ou coloco do lado direito? Eu acho que do lado direito, professor. Isso, do lado NaOH. Vamos olhar aqui de novo, gente, só para a gente chegar nessa conclusão. Ó. Lembrando que no ponto de equivalência, a quantidade de matéria, ou seja, o número de mols tem que se igualar, certo? Ou seja, o número de mols do ácido sulfúrico tem que ser igual ao número de mols do hidróxido de sódio. Como que eu faço 1 virar 2, já que eles têm que se igualar? Ou como que eu faço 4 virar 8? Multiplica por 2.
multiplico por 2, mas eu multiplico quem por 2? O 1 por 2 ou 2 por 2? Acho que 1 por 2, né? Para igual. Então, na realidade, se vocês entenderam isso, É. 2 vezes 1, aqui, ó, 2 vezes 1 vai dar quanto? 2. 2. 2 vezes 4 vai dar quanto? 8. 8. Certo? Então, o meu 2, por isso que eu estou gastando esse tempo com vocês, porque o pessoal confunde isso mesmo, ele fica do lado do ácido sulfúrico. Tá certo? Por quê? Eu tenho que ter uma quantidade de matéria do ácido sulfúrico aqui, ó, de 2 vezes para se igualar à quantidade de matéria do hidróxido de sódio. Tá ok? Para que 2 do ácido sulfúrico fique igual a 2 do hidróxido de sódio. Para que 4 do ácido sulfúrico fique igual a 8 do hidróxido de sódio. Beleza? Então, agora que a gente já tem a equação, nós vamos continuar aqui numa outra página aqui para a gente não fazer confusão. Ok? Então, ó, na primeira titulação, ou titulação 1, nós vamos chamá-la de T1. Certo? Vocês vão me ajudando aí, vão falando comigo aí pelo chat, pelo áudio aí, tá ok? Eu tenho que 2 quantidade de matéria do ácido sulfúrico, no ponto de equivalência, é igual à quantidade de matéria do hidróxido de sódio. Lembrando que o N é igual a M vezes o volume em litros, ok? Isso a gente já viu antes. Então, eu tenho aqui que 2 vezes a molaridade do ácido sulfúrico vezes o volume do ácido sulfúrico é igual a fator de correção vezes a molaridade do NaOH vezes o volume do NaOH. Então, continuando. Quais são as informações que a gente tem dessas substâncias aqui? Na titulação 1, vamos preencher isso agora para a gente concluir? Na titulação 1, eu tenho 2. Ah, Wagner, qual é a molaridade do ácido sulfúrico? Não sei, a titulação está sendo feita para isso, eu quero descobrir. Então, eu tenho a molaridade do ácido sulfúrico, vezes qual que é o volume que eu gastei na titulação 1? Na tabelinha lá, ou na tabela, no enunciado da questão, foi falado que a gente transferiu um volume de 10 ml do ácido sulfúrico, certo? Certo. Qual que é o fator de correção do hidróxido de sódio? 0,99581. Tem unidade, professor? Não, nós vimos isso na aula passada. Você divide concentração molar a real, né, dividido pela teórica, né? Então você corta e ele é um número adimensional. Qual é a molaridade do hidróxido de sódio? É uma só, é 0,1 molar. Qual é o volume, professor, do hidróxido de sódio? Aqui, pessoal, vocês têm que lembrar que a gente está falando do volume gasto na titulação 1. Então, nós vamos ter a molaridade 1. Qual que é o volume de hidróxido de sódio gasto na titulação 1? Vamos dar uma olhada na tabela? Observe aí que foi 9,9 ml. Aí teve um colega que perguntou assim, professor, sempre vai ter ml dos dois lados? Está vendo como é que vai aparecendo? Ó, então, eu tenho ml com ml. Certo? O que é que falta agora? Falta só eu fazer essa conta. Então, vão me ajudando aí, Osane. Você está bacana aí na conta e faz ela para nós aí. Ó. Então, eu tenho a molaridade do ácido sulfúrico, 1, ou seja, no Erlenmeyer 1 vai ser o quê? 0,99581 vezes 0,1 molar vezes 9,9 dividido por quanto, pessoal? 2 vezes 10 aqui vai dar quanto? 20. Então, aqui eu tenho isso dividido por 20. Então, a titulação 2. Na titulação 2, eu vou ter algo bem parecido, né? Mesmo raciocínio, vai ser 2 vezes a molaridade do ácido sulfúrico. Só que essa molaridade do ácido sulfúrico vai ser a segunda, né? Ou seja, do segundo Erlenmeyer.
vezes, de novo, 10 ml, porque a quantidade foi a mesma que foi transferida. Fator de correção da base vai mudar, professor? Não, não vai, vai ser o mesmo. E a concentração da base? Também não. O que que muda, então? Muda só o volume gasto. Foi informado lá que o volume gasto foi 9,8 ml. De novo, aqui, ó, vou simplificar ml com ml, e eu vou ter que a molaridade do ácido sulfúrico no Erlenmeyer 2, ela vai ser dada de que forma? 0,99581 vezes 0,1 molar vezes 9,8 dividido por quem? Por 20, novamente. Ok? Observe o seguinte, pessoal, para o Erlenmeyer 2 e para o Erlenmeyer 3, nós tivemos o mesmo volume gasto na titulação. Então, aqui seria 2 e T3, tá? Essas duas titulações aqui. Como que eu vou calcular, então, agora a molaridade final, ou a molaridade real da solução de ácido sulfúrico? A molaridade do ácido sulfúrico. Vamos chamar aqui de final. Ela vai ser a molaridade do Erlenmeyer 1, mais a molaridade encontrada no Erlenmeyer 2, mais a molaridade encontrada no Erlenmeyer 3, dividido por 3. E aí a gente vai ter isso. Elias, muito obrigado, cara. Então vamos lá colocar aí, ó. O Elias achou isso. Elias, esse aí, ó, escreve aí para mim. Esse valor é para a primeira titulação ou é para a segunda? Tá, então dá uma olhadinha aí para a segunda agora aí também, tá? Eu estou aguardando aqui para a gente concluir. Então, ó, para concluir aí, ó, aqui a gente teve 0,0492. Qual que é a unidade, professor? Molar, ok? Então, aqui, ó, embaixo, o que, que a gente já vai ter? A gente vai ter que fazer 0,0492 molar, mais aqui, ó, 0,0487. Mesmo número de casa aqui depois da vírgula. Então, no final das contas, eu vou ter isso aqui, ó, 487 molar mais 0,0487 molar. Isso tudo aqui dividido por 3. Então, minha molaridade para o ácido sulfúrico aí no final das contas vai ser de... Ô, Wagner, levanta a folha um pouquinho, por favor. Tá, eu já vou levantar, só estou acabando aqui. Ah, tranquilo.